Só que quando a gente percebe que muitas pessoas brancas na última eleição agora se declaram negras, a gente também tem que estar chamando a atenção para a possibilidade de se burlar esse sistema, como aconteceu no processo de cotas nas universidades e concursos públicos, onde pessoas brancas tentavam entrar no lugar que era reservado para negros naquele momento, para a gente tentar ter essa maior equidade. Não podemos cravar essa informação, mas é possível que esse fato de pessoas brancas estarem agora se autodeclarando negras, elas também passem por esse processo da tentativa de burlar agora esse sistema que tenta dar mais equidade para pessoas negras nas eleições. Leandro Rezende. E aí, Luciana, é mais ou menos o que aconteceu quando se instituiu a cota para candidaturas femininas e vários partidos começaram a burlar essa cota da seguinte maneira, né? Ou colocando ali mulheres para poder completar esse número ou usando candidaturas de fachada, mulheres que foram colocadas nas chapas de deputados federais, deputados estaduais. Nas eleições de 2018, fiz matéria sobre um caso importante que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, do antigo PSL. O partido ainda nem existe mais, mas teve isso. Várias mulheres que foram usadas como candidaturas laranja apenas para que fossem usadas verbas do fundo partidário, para que fossem para que se completasse ali a chapa a ser registrada na Justiça Eleitoral. No caso da autodeclaração, esse crescimento, né, de candidaturas de pessoas negras, isso precisa ser observado de fato com muito cuidado para que a gente chegue lá na frente e não tenha os problemas que são vários que a gente teve na lei de cotas, né, de pessoas brancas ocupando o lugar de pessoas negras indevidamente. Isso é uma questão a ser tratada, claro que as procuradorias regionais eleitorais vão estar de olho nisso também, esse registro esse número, né, claro que chama a atenção dos procuradores regionais eleitorais que vão atuar e vão, na medida que a eleição for avançando, pedir ou não para que registros de candidatura sejam concedidos ou negados pela Justiça Eleitoral, de fato se torna um tema emblemático. Nesse sentido, Luciana, um pouco de como a autodeclaração de cor, de raça está sendo importante na Justiça nesse ano, vou trazer uma breve memória aqui do que aconteceu com o vice-presidente Hamilton Mourão, né? Ele é candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul e em 2018 ele declarou-se indígena. Ele voltou atrás e colocou que é branco no registro de 2022. Isso deu uma repercussão negativa muito grande, ele voltou a se declarar indígena, fez inclusive postagem sobre isso. É uma prova, né, de que uma pequena mudança, pode parecer pequena, mas está no olhar de todo mundo, no olhar da imprensa, está no olhar também do eleitorado que vai observar se o candidato, enfim, é coerente ou não com aquilo que ele coloca lá registrado na Justiça Eleitoral. Vamos chamar o Gustavo Uri para essa conversa também, e ela é muito importante e precisa ser feita, porque como bem lembrou a Luciana, naquela régua, naquela linha do tempo excelente, deu para a gente verificar como as coisas foram se processando nas universidades, o desenvolvimento da ideia de cotas também, nas cotas raciais, e depois, hoje em dia, já alcançando também essa necessidade de se ter uma equidade, um equilíbrio, mais justiça no processo eleitoral e político brasileiro. Uribe, é o tal negócio, uma lei, o ideal é que ela seja obedecida por todos, mas sempre tem uma minoria, ou não compreende bem, ou por má fé, que acaba tentando burlar, né? Então, a colocação que eu lhe faço é: o Tribunal Superior Eleitoral tem que ter também um cuidado, as procuradorias da mesma forma, o Ministério Público também, para que esta minoria não se torne amanhã mais expressiva do que eventualmente ela possa ser hoje, porque tem muito interesse por trás, inclusive recursos partidários, eleitorais também em jogo, não é? Justamente a fiscalização, porque se é um processo para tentar trazer equidade, você não pode ter burlações e aí você altera toda a ideia da política pública. O Leandro Rezende bem lembrou que os tribunais regionais eleitorais vão ter um papel essencial nesse processo de fiscalização. Inclusive, você já teve nas eleições deste ano alguns procedimentos para dar mais espaço para candidaturas pardas e negras, mas há uma discussão um pouco maior na Justiça Eleitoral, para você criar e institucionalizar a cota racial. O juiz Fábio Esteves, que é do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu isso publicamente numa entrevista recente.
ele disse que é necessário que você tenha um papel maior, como você teve das cotas para mulheres, cotas também para negros e pardos, para representar a sociedade. A Câmara dos Deputados é a casa do povo e ela não representa o povo. A Câmara dos Deputados, em sua maioria, é formada por homens negros. A sociedade brasileira é formada por mulheres negras. Então, falta você ter uma representação melhor da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo e até mesmo do Poder Executivo do que a sociedade realmente representa. E aí sim, uma discussão que deve ficar para as próximas eleições de 2026, eventualmente as eleições municipais de 2024, a possibilidade de uma criação e institucionalização de uma cota racial. Funcionou muito bem nas universidades públicas brasileiras e ainda funciona. Hoje você tem um acesso maior de pessoas negras nas universidades. Isso fez com que você tivesse oportunidades dadas a essa população que foi por muito tempo marginalizada e ainda é marginalizada. É a maior vítima, por exemplo, da violência urbana no país. Então que você tem uma necessidade de criar mecanismos de equidade, tanto de gênero como também racial.